Caríssimos e caríssimas, o Altíssimo revelou para a Igreja um ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para os seus povos, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que este ministério é Cristo em nós. A esperança da glória era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples, como eu e você. Eu sou o professor Daniel Ramos e nós estamos na revista de Escola Bíblica Dominical Adultos, Dons Espirituais Ministeriais, na última lição do trimestre, lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. E, obviamente, eu não imaginaria o autor encerrando esta tão relevante lição, e aqui eu quero deixar registrado o meu tributo e agradecimento ao nosso comentarista, que o Senhor possa continuar te usando, te abençoando e escrevendo. Desculpa falar no gerúndio, porque é assim que eu quero que aconteça continuamente, né? A nossa Igreja Assembleia de Deus, bem como as igrejas que fazem uso da EBD, da CPAD. Deus abençoe sua vida, amado pastor comentarista. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios 3, verso 10, é o belíssimo textuário da lição de hoje. E essa lição traz como verdade prática a multiforme sabedoria de Deus, vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, o autor vai trabalhar dois textos do Novo Testamento. Primeiro, Efésios 3, 8 ao 10, e depois, 1 Pedro 4, do 7 ao 10. Faça uso desse texto tanto na lição como na sua Bíblia de tradução mais particular. Eu tenho certeza que a visualização do nosso vídeo vai ser muito melhor na sua compreensão. O objetivo dessa lição é mostrar o caráter multiforme da sabedoria de Deus, exemplificar, o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Aqui ele vai fazer um fechamento, elencar as qualidades dos dons dispenseiros dos ministérios divinos, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Muitas igrejas, assembleias, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, é um exemplo disso, eu creio que no Brasil inteiro, em todos os países de língua portuguesa deve ter esse comportamento, que na última lição convida um professor que faz o fechamento de lição. Eu mesmo já fui em centenas de fechamentos de EBD, graças a Deus. Alguns foram muito interessantes, outros eu prefiro não voltar nunca mais, claro. Nem todo lugar que a gente passou a gente quer voltar, meu querido. Isso é fato, né? Enfim, mas salvo esse ódiozinho que eu acabei de destilar, essas igrejas fazem o fechamento da revista de escola dominical. Mas aqui, nesta lição específica que nós estamos nesse trimestre, o autor produziu uma lição de fechamento da escola dominical. Porque geralmente era a lição 13, aí você podia convidar alguém para em cima da lição 13 fazer um fechamento. Essa lição é um fechamento. Ela tem esse caráter de apanhadão geral. Vamos ver. O autor começa abordando a perspectiva de dons espirituais e ministeriais. Olha a retomada que ele faz. Síntese de todo o trimestre. Se você compreender a lição de hoje, você não perdeu nada do trimestre, evidentemente. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 2, verso 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais, outras passagens bíblicas já mencionadas em lições anteriores a esse trimestre, como Romanos 12, do 6 ao 8, 1 Coríntios 12, 28 ao 30, 1 Pedro 4, 10, 11, Hebreus 2, 4, são dons na esfera congregacional. E em Efésios 4, 7, 11, em 2 Timóteo 1,6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Ou seja, ele classifica dois grupos de dons, os espirituais e os ministeriais. A sabedoria de Deus é multiforme e plural, evidentemente. Você não pode esgotar a sabedoria de Deus numa caixinha, como você não pode fazer isso com o próprio Deus. Assim, a sabedoria de Deus é Ele mesmo. É manifestada em seus dons espirituais e ministeriais nos mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor,
A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. É por causa desse versículo que eu não sou da predestinação, não sou calvinista. Jesus veio para salvar o mundo. Ponto. Isso não se discute. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos os nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Pater gratia. João, capítulo 1, verso 14. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. João 1,12. 1 Pedro 2,9. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Efésios 2,19. Ou seja, nós nos tornamos filhos no Filho de Deus. Membros do corpo do Filho de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o Filho unigênito de Deus. Logo, aquele que se torna membro do corpo de Cristo, membro da igreja de Deus, agora se torna filho no Filho de Deus. Lembre-se que não há no Novo Testamento nenhuma menção no singular para a palavra eu sou igreja, a expressão eu sou igreja. Não tem isso. As expressões sempre são do plural. Nós somos igreja, ou seja, o corpo reunido de Cristo é a igreja do Senhor. Eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Ah, mas o Espírito não habita em mim enquanto templo do Senhor. Mas enquanto igreja, que é a perspectiva neotestamentária, nós temos que entender que a nossa reunião, que a nossa congregação, que é o nosso grupo, a nossa comunidade de fé, é que forma a Santa Igreja de Deus. Nós, no sentido individual, somos apenas membros. Senão alguém vai ficar doido e achar que pode, sem congregar em igreja nenhuma, servir a Deus na sua casa. É o que as pessoas costumam chamar de desigrejados, que são pessoas que querem a Deus, querem a salvação em Jesus Cristo, mas não querem vínculo nenhum com instituição. E não tem condição. Quem está ligado na terra, está ligado no céu. Os meus membros estão ligados no meu corpo. Logo, estão ligados à minha mente, ao comando da cabeça. Deus nos torna filho, um filho das trevas em filho de Deus. Olha que coisa mais linda, né, gente? Que graça inefável, que graça imerecedora. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação em 2 Coríntios 5,19. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, não vai ser uma nova criatura. Quem está em Cristo é. Você está salvo agora. E o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos. É a síntese do tópico primeiro. Essa lição tem essa pegada bem sintética, né? Para deixar mesmo com muito ciúme as pessoas que não vieram à escola bíblica dominical nesse trimestre. Aí ela só vai ter um pontinho do doce, que é muito interessante. Segundo tópico, e se você quiser uma sugestão, você podia fazer a classe dividida em 3 grupos. O primeiro grupo apresentava o primeiro tópico, o segundo grupo apresentava o segundo tópico e o terceiro grupo fazia o terceiro tópico e você fazia um apanhadão geral da lição. E essa é uma coisa bem interessante. Você coloca o aluno para participar. Uma vez que nós estamos falando de uma revista que trata a atividade da igreja ou a atividade de Deus na igreja. É muito interessante você colocar o aluno dentro do assunto psicopedagógico. O segundo tópico, bons dispenseiros dos ministérios divinos. O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando-se da dispensa divina e o melhor alimento para o rebanho. Ou seja, o dispenseiro tira da dispensa de Deus e serve à mesa da igreja. Paulo destaca sobre a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3,2.
Por isto, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. 1 Timóteo 3,12, você pode conferir também em Efésios 5,18, para não ficar uma coisa de versículo isolado. O fiel dispenseiro é o oposto disso, né? Nunca se perde, né? Ou nunca perde a sobriedade, nunca perde a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Traduzindo, o candidato ao santo ministério é uma pessoa sóbria. E perdoe o meu acréscimo, se eu puder dizer, não é só uma pessoa sóbria do ponto de vista de bebida forte, mas também uma pessoa sóbria do ponto de vista emocional. Tem pessoas que você não precisa esforçar muito para ela perder a cabeça e falar um monte de bobagem, um monte de coisa, dar um ataque, xingar todo mundo. Do ponto de vista emocional, essa sobriedade, penso eu, evidentemente, fica até mais importante, né? Porque não adianta nada, eu não tomar vinho, nunca fico bêbado, mas quando a minha ira sobe para a cabeça, eu fico louco. Isso é muito complicado, muito complexo. E que pena das pessoas que estão ao redor de uma pessoa que comporta dessa forma. O dispenseiro de Cristo tem um ardente amor para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4,18. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. 1 João 3,16. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominaram discípulos do Senhor Jesus. João 13, 34 ao 35. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro 4,9. Se isto torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus 13, 2, 3. Eu vou evitar comentar isso aqui, porque senão eu vou estragar toda essa playlist, todo esse trimestre. Porque tem um monte de coisa que está aqui. E você também está pensando assim, eu sei que está. Não precisa nem de dom de revelação para saber. Então deixa por si mesmo que esse subtópico aqui já deu tapa de luva necessário. Né? Vamos colocar reticências. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem que ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre outros o dom como o que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e poder. Algumas pessoas acham que a majestade e o poder são delas, né? Coitadas. Que papelão que elas estão fazendo, entende que tudo ali é para a glória do Senhor. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. 1 Coríntios 4:1, Colossenses 1:26, 27. É por isso que os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios 3:10. Ou seja, o servo de Deus, que serve a santa igreja de Deus, entende que não há sentido nenhum uma autoglorificação. Alguém ainda vai aparecer e falar: não, porque você vai ter dupla honra. Ai, meu querido, o verdadeiro cristão não está atrás de dupla honra. Ele está atrás de servir, sem esperar coisa alguma. O resto é triunfalismo. Síntese do tópico segundo: os bons dispenseiros dos ministérios divinos devem apresentar sobriamente vigilância, amor, deve apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Uma coisa sempre está junto com a outra. Quem tem uma coisa tem a outra, né? Não tem como fazer solto. Vamos para o tópico terceiro, os dons espirituais e o fruto do Espírito. O fruto, no singular, não são os frutos. Apesar de apresentar 9 características,
mas é o fruto, porque quem tem um tem todos. Não tem como ter parte. Né? Todos estão interligados e tudo oriunda do amor. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, inclusive as Assembleias de Deus, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar no Espírito Santo e curar enfermidades. Atos 3, 15 e 20. O autor aqui não fala esse negócio de Assembleia de Deus, não. Foi eu que coloquei, viu? Para alfinetar. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo da sequidão que precisamos buscar mais a face de Deus, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Hebreus 3, verso 2. Esse negócio de mornidão é uma coisa bem complexa, né? Eu me lembro que outro dia eu fui numa igreja e o Senhor manifestou a sua glória de uma forma muito linda, evidentemente. Aí alguém, umas semanas depois, comentou: Daniel, eu estou até hoje, que poder foi aquele, meu Deus, não sei o quê, aquela coisa toda. Meu querido, na verdade, se você... Quanto tempo de igreja que você tem? Eu tenho poucos anos. Aí falou tanto de tempo que ia tirar da igreja, eu falei: não, meu querido, se você conhecer essa igreja dos anos 80, dos anos 90, você ia ver o que é poder de Deus. Porque para nós que conhecemos a igreja dos anos 80, 90, o que aconteceu ali foi só. Não foi necessariamente um poder de Deus. Mas enfim, não desprezando, né? Porque a gente começa a perceber nos dias de hoje muita emoção. Algumas igrejas vão chamar de meninice, né? Mas é emoção. Não vou dizer que isso é uma coisa ruim, mas a infantilidade, não é ele não está sendo tocado, ele está emocionado. E a emoção, ela é humana, não pode ser vista como negativa, não pode ser depreciada, evidentemente, não pode ser avacalhada de forma nenhuma, constrangida, evidentemente, mas não é necessariamente poder. Né? O poder de Deus que desce na vida do cristão, ele causa consequências. Ter uma manifestação na liturgia ou no seu momento individual com Deus e isso não lhe trazer consequência, na verdade é emoção. É emoção. E é bem complexo isso. Né? Imagina eu começar a ser renovado no culto e pá, e coisa e tanta coisa, mas amanhã eu acordar de mau humor. Eu me lembro que uma vez nós estávamos com um trabalho com jovens na igreja que nós congregávamos, num dos bairros aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. E aí nós tivemos... Era um dia da semana que os jovens reuniam lá na nossa sala de escola dominical, era uma sala ampla, para a gente orar. Tinha outros trabalhos na igreja, de ensaio, enfim, essas coisas, e os jovens iam ali para orar. Sabia que era para orar, não ia fazer nada, não ia fazer leitura de Bíblia, não ia cantar, não ia fazer nada, só orar. E o Senhor começou a batizar pessoas com o Espírito Santo. Evidentemente, quem busca, acha, quem bate, abre-se-vos-á. Isso é fato. Isso é clichê, mas é o que a Escritura nos orienta. E o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo e batizar, e teve um dia, gente, que Jesus batizou, como a gente vai dizer aqui em Minas, uma baciada, ou seja, uma penca de gente. E, evidentemente, isso foi num dia de semana. Quando chegou no culto lá de domingo, ou na escola dominical, não lembro direito, a gente foi entrevistar as pessoas, né? A gente estava na frente do trabalho. E aí, como é que foi? Como é que você foi para casa? Como é que você acordou? Ai, estava nas nuvens, o meu coração parece que ia explodir. Parece que se eu abrisse a boca para falar alguma coisa, eu ia falar em línguas. O meu coração ficava ardendo o dia todo. E está ardendo até agora. Dá vontade de chorar só de lembrar. E aquela coisa. E uma das pessoas que nós entrevistamos, que até então nós achávamos que tinha sido batizada do Espírito Santo, nós fomos entrevistá-lo. Nossa, e aí, como é que foi? Não, outro dia eu acordei com mau humor. Como assim? Você é batizado numa noite, você vai para casa e acorda no outro dia com mau humor? Não tem como essa pessoa ser batizada no Espírito Santo. Esse batismo não aconteceu. Ele se emocionou, né, mas não foi tocado, não foi batizado. Claro que não. Infelizmente, nós tomamos um choque quando... Nossa, outro dia eu acordei de mau humor. Bom, Paulo determina o capítulo sobre os dons espirituais, dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.
1 Coríntios 12, 31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. É praticamente um hino, né? 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulo 12 e 14. O 12 e o 14 falam dos assuntos espirituais e no meio desse capítulo está o assunto por excelência, que é o amor. Eu vou colocar aqui para vocês um link onde eu faço um podcast declamando 1 Coríntios 13. Ficou bonito, tá? A voz do cara aqui tá bonito lá na fita, você vai ver. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Ou seja, se você não tem amor, não interessa ter dom nenhum. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe doente, zelosa da sã doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz o Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, versos 4 e 5. Amor, ou o caminho do amor, é o mais excelente que os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 31. Isso não tem nada de marxismo, não tem nada de teologia da missão integral. Isso é a Sagrada Escritura na sua integridade. Ele fala de dons espirituais, fala de amor e fala de dons ministeriais. E as coisas englobam, uma coisa está ligada à outra. Síntese do tópico terceiro aqui: os dons espirituais estão ligados ao amor cristão e o mais autêntico fruto do Espírito. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. Concluímos. Vamos lá? A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, amor, pois sem amor de nada adianta possuir os dons. Esses são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Eita Deus, hein? Que coisa linda essa lição, hein? Olha, que lindo! Olha para você ver os temas que o autor aborda aqui para nós. Dons espirituais e ministeriais, e ele vai concluir dizendo que os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos, nada de encaixotar o que Deus faz. O segundo tópico, bons dispenseiros do ministério divino, e ele conclui dizendo que o bom dispenseiro do ministério divino deve apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. O terceiro tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito, e ele conclui dizendo que os dons espirituais estão ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. E aqui eu poderia dizer, é a síntese de tudo que nós chamamos de fruto do Espírito. Tem muita gente nas nossas aulas pedindo dom de profecia, dom de curar, dom de sabedoria. Posso fazer uma sugestão? Peça ao Senhor mais amor. A gente está precisando. Quando o amor estiver em nós, nós teremos tudo. Beijo no coração. Só Deus para recompensá-los pela companhia desse trimestre. Deus abençoe.